Direto da redação. Nós entrevistamos aqui o Dr. Chabel Curi, que é subsecretário de Saúde, de Vigilância e Saúde em Campos. O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde de Campos dos Goytacazes, Chabel Curi, disse nesta segunda-feira que o município enfrentará nas próximas 3 semanas a sua pior fase na pandemia. Ele alertou que os municípios de Campos e Macaé, no norte fluminense, estão caminhando para um colapso no sistema de saúde. O médico também coordena uma UTI neonatal em um hospital de Macaé. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Direto da Redação, gerado direto do Estúdio Viu. Essa entrevista do Dr. Chabel, ela está disponível aqui na plataforma, no Portal Viu. Está disponível também para você que acompanha o programa aí pelo YouTube. E ela foi ao ar ontem à noite na página do Portal Viu no Instagram. Lembrando que você acompanha as entrevistas aqui também. Uma parte do programa, você pode acompanhar no Instagram, tá? Olha, ontem o presidente Jair Bolsonaro promoveu mudanças no Ministério. Ele mudou algumas pessoas. Então algumas pessoas foram para um cargo, outras foram para outros, mas 3, pelo menos, ministros foram demitidos, foram exonerados. E foi assim uma segunda-feira que amanheceu até tensa em Brasília ontem. Os deputados governistas da ala bolsonarista, eles tentavam insuflar um motim policial na Bahia, em função da morte do policial. O policial atirou contra o BOPE, contra policiais do BOPE, teve um surto psicótico. Para ser neutralizado, ele foi baleado e morreu a caminho do hospital. Mas só que isso não surtiu efeito não, porque o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, ele caiu assim de repente. E foi um após outro, porque o Ernesto Araújo já tinha caído em desgraça em função da condução das relações exteriores, da diplomacia brasileira, antes mesmo da pandemia. Buscou confronto com muitos países, brigou com muitos parceiros comerciais, de forma que nessa pandemia o Brasil no cenário internacional ficou praticamente isolado. E logo depois, o presidente Jair Bolsonaro também anunciou a demissão do ministro da Defesa e houve ameaça de demissão do comandante do Exército. Houve até ruídos de autogolpe, hein? Isso no Palácio do Planalto, ruídos de autogolpe. Como de hábito, acuado, Jair Bolsonaro tentou simultaneamente agradar ao Centrão, como revela a jornalista Andréa Sade, para afastar o risco de impeachment, enquanto com a outra mão fazia um aceno de radicalização. Esta não é uma história ainda com desfecho claro. Ainda não se sabe como tudo isso vai terminar, mas que a confusão em Brasília paira. E a primeira mudança no dia era prevista. O Ernesto Araújo, ele pediu demissão, obrigado, né? Ele foi forçado a pedir demissão, foi a forceps. Isso após 2 anos colecionando polêmicas e uma semana de guerra com o Senado. Depois de vários nomes serem especulados, a escolha caiu sobre Carlos Alberto França, um diplomata que, como o Ernesto Araújo, não tem expressão no Itamaraty, mas que se aproximou de Bolsonaro ao chefiar o cerimonial do Planalto. Coisa terrível, né? 6 mudanças no ministério, uma pressão danada, Bolsonaro já se confrontando com as alas militares. Bolsonaro é um candidato a brigar com qualquer pessoa, né? Se não tiver ninguém para brigar, vai brigar com a sombra. Mas vamos conversar com o Ranulfo Vidigal sobre o impacto da pandemia na economia informal. Vamos conversar com o Ranulfo Vidigal também sobre essa situação em todo o norte do estado do Rio de Janeiro. E vamos fazer uma prévia aí do que vai ser dessa região, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista do custo de vida para as pessoas nas cidades do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, região dos Lagos e Baixada Litorânea. Ranulfo Vidigal é colunista do Portal Viu, é economista e é a quem cumprimento nesta manhã de terça-feira. Ranulfo Vidigal, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo, Ranulfo, tudo caminhando. Não vai tudo bem, mas vai tudo assim dentro da medida do possível, né? Com essa pandemia, nem todo mundo, assim, a gente não consegue ficar bem em lugar nenhum, né, Ranulfo? E, Roberto, eu vou aproveitar esta grande audiência, porque você está falando nesse momento
para uma população de Búzios a Peribé, né? Portanto, uma população grande. E eu queria, antes da sua pergunta fundamental, eu queria que você me desse um minuto para uma reflexão e para uma preocupação que eu tenho visto, tenho estado e confirmei ontem. Vou ser bastante didático para que todos entendam em função da gravidade do que eu considero. Ontem, uma certa cidade de nossa grande região, não vou citar a cidade, vou só citar os números, para eu não personalizar o que vou dizer. Ela conseguiu, num feito memorável, um único dia, vacinar alguma coisa acima de 2.800 pessoas. Parabéns. Entretanto, Roberto, depois que as vacinas vão para todas as unidades vacinadoras, vamos chamar assim, quando chega uma certa hora da tarde, não tem mais para quem vacinar, sobram vacinas, sobram doses. Isso se chama, no jargão popular, de xepa. Eu imagino que ontem deve ter havido um planejamento para fazer a vacinação de 3.000 pessoas nessa certa cidade, né? Mas vacinou pouco mais de 280. Então, a xepa voltou para a unidade de saúde desta prefeitura, desta cidade, e aí provavelmente 150 a 200 pessoas aproveitaram essa xepa. Ora, eu não estou aqui criticando a xepa, para não perder as doses. Mas eu queria saber qual é o critério para esta xepa. Será que algumas pessoas estão recebendo telefonemas personalizados para chegar numa certa hora e esperar a xepa sem ninguém saber? Porque se essa xepa das 150 vacinas, 100 vacinas, ela for aproveitada para vacinar o pessoal da Guarda Civil, chama na hora, eu vou aplaudir, porque a Guarda Civil está na linha de frente e muita gente morrendo. Agora, se porventura esses telefonemas forem para pessoas familiares, pessoas amigas, sem comorbidade, sem risco, pessoas de 20 e poucos anos, isso se mantiver, eu vou ficar muito triste, muito chateado, porque estou vendo tanta gente indo embora sem nenhuma cobertura, e alguns recebendo telefonemas para a hora da xepa. Ô, Ranulfo, eu compreendo exatamente o que você está falando e vou ser mais incisivo. Vou ser mais direto, vou dar nome, hora e local. Um dirigente aqui de uma universidade, ele é pró-reitor, o senhor Ounei, pró-reitor na UENF, ele é veterinário. Ele, segundo informações, foi beneficiado por uma dessas xepas. Ele trabalha num gabinete, ele não consta que está na linha de frente de combate a coronavírus. E numa dessas sobras, ele foi favorecido, ele se vacinou aí na universidade. Olha, o Ranulfo, eu ontem expressava aqui e continuo expressando. Eu tenho colegas no Rio de Janeiro que estão zangados até comigo, porque eu me manifesto contra um posicionamento da Federação dos Jornalistas, da FENAGE, que quer colocar jornalista na linha de frente também como prioridade para vacinação. Se é um cinegrafista que está na rua, está acompanhando, e você pode, numa xepa dessa, incluir o cara, ok, sou de acordo. Agora, eu não me vejo, eu particularmente, Roberto, como outros colegas que estão dentro de um estúdio, que não estão na rua, que não estão na linha de frente, entrar num critério desse de xepa para apanhar vacinação e ser vacinado, quando muitas outras categorias, cobrador de ônibus, motorista de Uber, uma série de pessoas ambulantes, rapaz, que precisam estar nos sinais de trânsito trabalhando, Ranulfo, para não morrer de fome. Exato.
Exato. Então, isso é desumano. Como é que você vai pegar? Eu acho que depende, é o puro individualismo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se eu, particularmente, com 64 anos, receber um telefonema estratégico desse para aproveitar uma xepa dessa, eu não vou. Eu vou esperar o meu momento. O Rio de Janeiro, por exemplo, já anunciou que em abril, acima de 60 anos, vai vacinar todo mundo, portanto, os outros municípios devem seguir nesta linha. E quando você faz essa xepa distorcida, o que acontece, Roberto, é que a fila anda devagar. A fila que já podia estar aos 70, ainda está a 74, porque tem uma parte da sobra que está indo para quem não precisa com tanta urgência e emergência. Isso é crucial, porque nós estamos vivendo uma escassez de vacinas, com implicações econômicas extraordinárias. O pequeno comércio local de toda a região está pagando caríssimo por esta crise. Caríssimo. Os serviços de pessoas ligadas à cultura, de pessoas ligadas a serviços pessoais, pagando caríssimo, com seus negócios indo à bancarrota. Então, se não seguir criteriosamente para tirar o grupo de risco, nós não vamos ter reabertura necessária para a economia retomar. Eu comecei essa questão da xepa para mostrar que uma distorção na fila atrasa o processo. Atrasar o processo trava a economia da região. Cada mês, a meia bomba funcionando, como está acontecendo em várias cidades, tira 1% do PIB das cidades. 1% é muita coisa, porque tira empregos. Portanto, botem a mão da consciência. Façam essa xepa, que ela tem que existir, de uma forma criteriosa, no sentido de colocar realmente quem nesse momento necessita para permitir a reabertura urgente da atividade produtiva de toda a nossa região, porque o desemprego está elevadíssimo. Essa é a minha questão. Ô Ranulfo, eu ia colocar esse áudio amanhã ou depois aqui, mas eu vou colocar hoje, que agora eu já tenho aqui a equipe do Portal Viu aqui internamente, já está me atestando aqui que o áudio, ele é real. A voz dessas pessoas aqui, ela é uma voz autêntica, é um diálogo entre um prefeito aqui de Rio das Ostras, e um ambulante, um grupo de ambulantes, em relação, bate no que você está falando. Ouça, por favor, esse áudio aqui, olha só, ele tem alguns minutos, você vai ouvir esse áudio e depois nós vamos comentar esse áudio. Eu vou colocar com exclusividade agora, eu vou repetir ele em outros dias, para você ter uma ideia do drama de um ambulante e da pressão que os prefeitos estão diante disso. Então isso corrobora. É preciso vacinar em massa e é preciso ter critério nessa vacinação. Me diz quando estiver no ponto aí, Júlio. Porque as pessoas precisam ter critério. Agora, se ficar nessa de que tem xepa, aí vacina, aí vai um engraçadinho lá, vacina na frente, isso não vai, a fila não vai andar. Isso é fura-fila. Não existe negócio, é sobra de vacina. Se é sobra, vacina quem está precisando. Exatamente. Lá, ouça o áudio, nós precisamos, em termos Brasil, nós precisamos rapidamente chegar a 77 milhões de vacinados. Que aí são as pessoas de mais de 60 anos, são as pessoas que estão na linha de frente. É fundamental, portanto, tenham consciência. Ou o barco se salva inteiro, ou ninguém se salva, André. Oi, Ranulfo, só um instantinho que eu vou voltar no ponto aqui para soltar a gravação. Vamos soltar a gravação, aqui o áudio, por favor. Ok, eu vou ouvir aqui com você. A classe, cara, tá muito problemática com relação a não trabalhar. O empresário também tem muito compromisso, também está fechado. Entendo. O compromisso é muito maior do que vocês. Entendo. Eles têm empregado, tem um caramba 4, está fechado também. Tá fechado. E a determinação da assessoria pública e Ministério Público. O governo do Estado fechou 10 dias. Não, sim, sim. Ele fechou, a galera veio para cá um bocado. Eu não tenho como fazer o contrário dele. E um auxílio para ambulante, será que o senhor consegue? Isso aí eu não sei. Isso aí estão estudando a forma de fazer, tá? Eu te falo. Tá, seria... Cara, isso aí. O momento hoje salva a vida. Hoje o foco nosso
É evitar de morrer gente aí das ruas. Esse é o grande foco nosso. Tá. Mas podendo ter uma oportunidade para o ambulante trabalhar, o senhor pensa? Depois do dia 4, o governador fechou o decreto dele, aí vai fazer um levantamento de tudo que aconteceu. A gente vai, com certeza, se realmente achatar e conseguir ele soltar uma determinação mais flexível, esse povo é bicho, o povo não tem jeito não. Lá no Rio ele mandou fechar, é festa, é show. Ontem mesmo na Casa Amarela, na praia lá, tinha mais de 300. Maluco, bêbado, atropelou um PM ontem aqui na cidade. Eu sei que são. Brincando, não, tem gente que realmente. Não, mas tem gente que realmente brinca mesmo. Tem gente que realmente brinca mesmo. Tem que arrochar. Ontem levou um caneco preso, entendeu? Aham. Tem gente que brinca mesmo. O cara atropelou um PM, o cara parou, o cara irregular, passou por cima do PM. Os caras estão brincando com a cidade. Mas. Tirar uns 10, 15 pra Cristo e sentar o cacete. Os caras estão brincando, pô. Tá. A gente, o ambulante, na realidade, tá precisando trabalhar e tô entendendo também que a gente tem que salvar vidas, entendo. Não, meu amigo, pessoal, se tivesse educação, o Brasil, as coisas não fluem, falta de educação. Tá sabendo, é só o cara tá em dúvida, vai no Ministério Público, vai lá no pronto-socorro, vai lá dentro do hospital, vai lá ver a quantidade de gente. Tá. E a maioria que tá ali não é só daqui não, é de Barra de São João, é de Cabo Frio, vai fechar uma ponte de Cabo Frio, vai evitar de vir pra cá, pra não criar um colapso mais rápido que tá. Tá, mas vê se o senhor pensa com muito carinho aí com relação aos ambulantes. Pensa, bota pra cabeça, acorda. Tô falando com os ambulantes. Não produz, a gente não ganha dinheiro. Não, eu sei, eu tô falando. Tem que produzir. Eu sei. O comércio tem que funcionar. Como que a prefeitura vive? A prefeitura vive de quê? Vive de arrecadação. Isso aí, eu entendo disso, Se 10 dias que tá parado, isso. além de da prefeitura estar perdendo, a prefeitura está perdendo muito mais. Porque não tem arrecadação realmente. Não, tá tudo fechado. Mas vê se mais consome. Mas vê se o senhor. Tem consumo, mais o estado ganha. Mas vê se o senhor consegue ver um auxílio pelo menos pra gente, prefeito. A gente vai ver depois de Pensa direitinho nisso aí. Pensa direitinho nisso aí que a gente tá precisando mesmo. Pô, mas de lá pra cá, do dia que nós estamos aqui direto, até agora que nós, quanto tempo que nós não fechamos, vários municípios travando, nós fomos obrigados a fechar, depois o governador fechou. Se ele fechou o estado todo, eu não vou fazer o contrário. Não, entendo. Tô falando que o senhor pensar no auxílio pra gente, que é engraçado. Eu tô entendendo a posição do senhor. Agora é engraçado que o governador, ele tá dando um auxílio lá. Como é que pode, né? Prende a gente e ele tá dando auxílio lá, no lado de lá, a prefeitura do Rio tá dando auxílio. E eu tenho certeza que o senhor vai pensar na gente também. O auxílio dele é R$200. Entendeu? Mas pensa na gente, Tá tranquilo. Tá legal? Falo sim. Tá, você pode falar com algum outro diretor aqui nosso? Semana que vem, você vê que a gente conversa direto com todo mundo, não adianta ficar falando fragmentado, aí tá ficando doente, isso aí, não tem noção. Marcelino, bom dia. Mas nós trabalhamos também no meio de delivery. As lojas não estão no delivery? Delivery, se você pegar, tiver uma barra fora da rua e fazer um contato, fazer, não tem problema nenhum. Eu só não posso botar vocês na rua de fora a fora com delivery, como vai ser feito? Não tem como. Não, porque a pessoa... A gente está evitando do cara ficar na rua, o questionamento todo é tirar o máximo de gente da rua. Mas as lojas estão liberadas para trabalhar no delivery, porque nós, que a loja que é pior, está liberado que a gente simplesmente para uma pessoa e compra. Quando para na loja, aglomera muito mais, e porque eles estão liberados, a gente não. Amigo, o comerciante bota de cabeça. O comerciante tem um ponto fixo ali e ele tem como ser lixado. A fiscalização está passando o delivery dele e não é de porta aberta. O cara vai pegar ali, pegou, o cara da moto dele vai levar. Entendeu? É diferente. Não, mas a gente não trabalha tipo de comida no picolé, a gente não trabalha dessa maneira. Na praia, a gente trabalha todo mundo no seu ponto fixo. Trabalhando no seu ponto fixo, quem tem o seu ponto fixo, como é determinado pela Confins. Não tem como, amigo. Você sabe quantos ambulantes nós temos na cidade? Faz a conta. Mas trabalhando são poucos. Mas trabalhando tem poucos. Tem quantos ambulantes? Nós temos uma bancada. Se soltar tudo na rodovia, não tem jeito. Não pode. Mas não trabalha, todo mundo, o senhor sabe disso. Tu viu ontem à noite todo mundo trabalhando, e aqui meia dúzia não. Foram delivery, aí tipo do lado de cá do Mariléia, todo mundo trabalha, e nós estamos no final do mês, eu consigo entender. Todo mundo tem que pagar seu aluguel, ninguém quer saber. Trabalhando regular, eles vão ter alvará, vai ter a licença caçada. Vai ser feito assim. O que está sendo notificado um por um, passou do dia 10, está o relatório, caçado. E não vai ter mais.
Bota a cabeça ali dentro do ambulante, quem dá é a prefeitura, quem tira é a prefeitura. Desobediência, vai tirar, vou caçar todos eles. Você vai ver o que vai acontecer. Mas a cidade se organiza, essa porcaria vem na zona. Acabou. Todos que estiver fora do padrão, a determinação é fotografar e notificar ele. E como foi, cancelou a fala dele. E mostrar aqui, ó, que teve o decreto tal, você descumpriu, tá fazendo porcaria aqui a zona. Acabou, pô. 10 dias não mata ninguém não, amigo. Vocês estão aí desde o começo, eu mantive todo mundo, agora eu não posso fazer uma determinação do Ministério Público, Governo do Estado, Defensoria Pública, vai ser eu, não, pode abrir tudo. Quem vai segurar a rabiola sou eu, amigo. Aí morre uma porrada de gente. O Governo do Estado não, determinou um período total para ter isolamento. Aí você pegou, peitou, ninguém segura a rabiola. Não posso fazer. Assim, ó, seu prefeito, na realidade, o que nós estamos vindo pedir ao senhor aqui é simplesmente uma questão de uma flexibilidade. A gente não veio aqui para pedir auxílio para o senhor. Só depois do dia 4, amigo, só depois do dia 4. Quando o pronto-socorro, as coisas não tiver um novo índice, um novo parâmetro, só depois do dia 4, decreto do governador, que eu posso fazer uma coisa. Mas como é que a gente fica nessa questão, Marcelino, das pessoas estar necessitando de trabalhar? Amigo, isso aí você tem que ter dúvida. Você procura o órgão desse Ministério Público e Defensoria Pública. É determinação deles e eu não posso assumir isso sozinho. Então, mas nem vou fazer. Nós que estamos querendo ser o responsável dessa ação. Nós não estamos pedindo para o senhor. Faz uma ação, pô. Vai fazer uma ação no Ministério Público, Defensoria Pública com vocês. Eu tenho uma determinação que eu não posso abrir até o dia 4. Eu vou seguir a determinação deles. Mas não, se você já acha que tem como ser flexível, se o mesmo Ministério Público que fica me fiscalizando, me cobrando, você vai lá e pede a consulta a eles, se pode fazer. Mas o Ministério Público é ali do lado da objetiva. Eu sei, senhor prefeito, mas a realidade, sabe o que é? O senhor tanto falou, e como sempre a gente conhece o senhor sempre falou que o senhor sempre foi o pé no chão e seria o prefeito pé no chão. E o que está acontecendo hoje? Hoje o senhor falar que 10 dias não mata ninguém, 10 dias não mata ninguém quando a pessoa tem uma renda, quando a pessoa tem um dinheiro. Peraí, você pegar 10 dias, no momento tá morrendo gente pra caramba, você tá pensando só no comércio, e não tá pensando no número de morte que tem ali dentro. Vai no pronto-socorro, visita o pronto-socorro, visita o estado de campanha. Não, nós estamos pensando sim. Visita Macaé pra você ver, que eu fui lá ontem. Nós estamos pensando. Vai lá na Unimed, que é particular, tá atendendo no corredor, já não tem vaga. É muita imprudência da gente, não, nós estamos pensando sim. Mas a grande realidade é que nós também precisamos pensar na nossa família. Pô, pelo amor de Deus, será que vocês vivem só no limite? Eu entro em depressão. Você vive só no limite, você não pode ficar uma semana sem trabalhar? Senhor prefeito, infelizmente nós somos assim dentro dessa cidade. Pelo amor de Deus, meu amigo, fiz o ano todo, verão, sempre ajudei vocês. Qual verão? Agora tem uma determinação do governo do estado, de verões passados, vocês trabalhando, teve auxílio, nós temos auxílio para todo mundo. Agora é o momento, que é uma ordem maior, é o governo do estado, não é prefeitura. Porra, pelo amor de Deus, vocês estão pensando em botar uma atividade que está suspensa. Eu vou fazer os bares fechar também. Então, os bares fechados. O centro, senhor prefeito, o centro, nós temos provas, nós trouxemos para o senhor ver. Faz negocinho, vocês estão achando que tá bagunçado? Faz negocinho, ajuda a fiscalizar. Pega uma foto teu, vai fazendo foto dos ambulantes que estão trabalhando, depois você me dá. Não, mas qual ação que eu vou tomar. Eu tô fazendo todos os comércios, eu tô mexendo. Mas isso não é função nossa, senhor prefeito, fazer isso. Então tá bom, então você tá falando que tá tudo funcionando, então eu quero que você me dá a relação de tudo funcionando. Mas a gente vê, por isso que nós... Eu tô com a equipe na rua fazendo operações direto. Senhor prefeito, olha só, sabe o que acontece, senhor prefeito? Eu tô aqui no pronto-socorro, tô cheio de problema aqui pra resolver. Se eu for pensar e discutir o que pode e o que não pode, só depois do dia 4, só depois do decreto do governo do estado. Eu não vou assumir nada contra uma decisão do Ministério Público, Defensoria Pública e do estado ainda por cima. Mas não flexibilizou para as lojas, senhor prefeito? Negativo. O senhor fez um decreto, eles fizeram uma caminhada na sexta, uma manifestação na sexta, e no sábado o senhor flexibilizou o decreto. Entendeu? Manda pra cá, pode parar aí. Ô Ranulfo, fica aí na linha. Eu vou dar só um intervalo aqui rapidinho. Vou voltar com você pra gente abordar. Você ouviu bem aí o diálogo? Ouvi. Olha que situação difícil, olha que pressão do prefeito. Isso. Fica na linha que a gente já volta. É rapidinho. Vamos rodar rapidinho, Júlio, e voltar aqui no Vidigal. Portal View. O mundo na palma da mão. Hoje sou partido alto.
tudo tem o seu valor. Você tem que acreditar. Só a vacina que pode curar. Só a vacina que pode curar. Você sabe que o doutor estudou pra receitar. Só a vacina que pode curar. Só a vacina que pode curar. Se você tem namorado, tem mamãe aí do lado, não precisa se arriscar. Você sabe que o doutor estudou pra receitar. Só a vacina que pode curar. Só a vacina que pode curar. Esse assunto é muito sério, não se pode vacilar. Só a vacina que pode curar. Só a vacina que pode curar. Não existe outro remédio, pra que tanto blá blá blá. Só a vacina que pode curar. Só a vacina que pode curar. Acredite na ciência, tenha consciência, vá se vacinar. Só a vacina que pode curar. Só a vacina que pode curar. Não tem nada de mistério, é preciso se salvar. Só a vacina que pode curar. 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 Portal View. Portal View. Bom, de volta aqui ao estúdio do View Digital, direto da redação Portal View. Programa retransmitido aqui pela 104. Vamos rodar, Lanjan? Vamos rodar aí a vinheta? Roda a vinheta, roda. Direto da redação. Isso, nós estamos ao vivo do estúdio View Digital do Portal View. Programa retransmitido aqui pela Líder FM, noroeste do estado do Rio de Janeiro, 104.9 FM Rio das Ostras, aqui nos levando a toda a região dos lagos, Macaé, Rio das Ostras, também a Baixada Litorânea. E eu continuo conversando com o economista Ranulfo Vidigal, colunista do Portal View. E vamos desdobrar aqui, Ranulfo, o que você acabou de ouvir, e que eu também aqui acompanhei, essa gravação, esse áudio que você ouviu aí, é do prefeito de Rio das Ostras, Marcelino Borba, o Marcelino da farmácia, ele atendendo um grupo de ambulantes, de trabalhadores da economia informal. Agora você viu a pressão, o Ranulfo, em cima do prefeito? Perfeito, Roberto. E por que o lockdown, entre aspas, que é o que nós estamos fazendo, praticando nas cidades da região, é tão impopular? Exatamente porque uma parcela expressiva das pessoas não pode ficar em casa. Elas precisam sair todo santo dia para assegurar o pão daquele dia. É o caso específico deste grupo que você, num furo de reportagem, eu quero parabenizá-lo, mostrou fazendo a pressão em cima da questão do prefeito. Na medida em que essas pessoas não têm uma renda emergencial para pelo menos comprar alimentos, na medida em que a economia desacelera, o desespero é perfeitamente natural. E aí está recaindo enormemente em toda a classe política brasileira. Começando pelo Congresso Nacional, que está praticando o que eu chamo de cretinismo parlamentar, que é dizer que defende as questões populares, mas defende só o próprio bolso. Tem coragem de apenas liberar um auxílio emergencial mensal de R$150. Baixando e chegando até no nível do governador do nosso estado, que ontem na rede de televisão mais importante do país, no jornal de maior audiência, pediu desculpas porque no meio de uma pandemia estava fazendo o seu aniversário em Itaipava com 200 pessoas, quando nesse momento ele mesmo deu uma entrevista dizendo que não pode haver aglomeração. E nos prefeitos? O prefeito é aquele que menos recebe recursos fiscais. Ele só fica com
15% do total de todos os impostos que são arrecadados no Brasil. Mas é quem sofre a maior pressão, coitado. Porque está ali, no meio de uma confusão, tem que administrar, principalmente a economia informal de sua cidade, como você acabou de mostrar, e fica numa situação de impotência praticamente completa. Se fizerem agora, como já estão fazendo vários institutos, pesquisas dos 100 dias de todos os prefeitos de nossa região, vai mostrar que eles se elegeram com mais de 50% e não devem estar com metade da popularidade do que se elegeram há poucos meses atrás. Exatamente porque a pandemia, o desespero generalizado, é uma espécie assim de liquidificador de popularidade de prefeitos, né? Portanto, só uma aceleração da vacinação, e aí depende da compra, que é a nível nacional, né, vai reduzir toda esta pressão, vai fazer com que as pessoas com 60 anos ou mais possam se vacinar. Ao se vacinarem, vai haver uma redução da pressão sobre as UTIs nos hospitais. Com menor pressão sobre as UTIs nos hospitais, os prefeitos finalmente vão poder fazer liberalizações paulatinas da economia, porque o desespero mostrado nesta reportagem de primeira mão deixou claro aquilo que nós estamos vendo conversando com as pessoas do pequeno comércio e do pequeno serviço, Roberto. O Ranulfo, 2 comentários aqui, 2 adendos. Um deles, essa questão toda, ela bate. Na conversa do prefeito e com os ambulantes aí de Rio das Ostras, que a gente presenciou, aqui dali é o diálogo clássico de uma casa onde falta pão, onde todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque o sério dessa questão que está faltando para contemplar essas pessoas e permitir que essas pessoas fiquem em casa sem qualquer risco é pagamento de auxílio emergencial digno. O que nós não estamos assistindo. O prefeito não tem dinheiro para pagar isso e o governo federal, que teria dinheiro, que tem como imprimir moeda, não quer pagar. E o Congresso Nacional lava as mãos. O Congresso Nacional faz o que você chamou aí agora, de cretinismo parlamentar. Mas Rio das Ostras não é o único lugar onde se tem pressão. Você está em condições de pelo menos assistir vídeo aí do programa onde você está, Ranulfo? Sim, com certeza. Então você assista essa cena aí, por exemplo, em Nova Iguaçu. Nós também recebemos aqui de Nova Iguaçu, nos enviaram aqui. Por favor, Júlio. Isso é o comércio de Nova Iguaçu. São pessoas, são trabalhadores da economia informal, comerciantes caminhando por Nova Iguaçu. Tem mais imagem aí agora de Itaboraí, que me enviaram também aqui, pela rede social aqui, Itaboraí. Não, isso aí é Nova Iguaçu ainda, tá aí, ó. Nós estamos aqui ainda em Nova Iguaçu, centro de Nova Iguaçu. Eu quero agradecer essas pessoas aí do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, que está interagindo conosco aqui por meio da plataforma digital aqui, por meio do Portal Viu. Então, essa plataforma permite isso. Mas eu recebi imagem aí também de alguém que me enviou, de um morador de Itaboraí. Olha aí, ó. Aí é Itaboraí. Ele me enviou essa imagem aí. Foi de ontem, essa manifestação, segundo ele. Me relata aqui. Ele é morador de Itaboraí. Obrigado, viu, querido? Está aí. Então você veja, Ranulfo, que não é o único caso. E as pessoas, elas estão estressadas. Vamos a um vídeo que eu recebi aí de Tamoios, hoje do hospital de Tamoios. Uma moradora de Tamoios me enviou ontem retirada de respiradores do hospital de Tamoios. Tamoios, para quem não sabe, aí quem está aí, ó. Solta o áudio. Notícia, eu liguei para a polícia, chamei a polícia já se encontra aqui no local, ó. O caminhão, recebi uma denúncia que estava fazendo um saque de material, aqui ó, a cama saindo. Aí, Zé Bonifácio, ô Magdala, cadê você? Para dar uma explicação pra gente. Até respiradores aqui, ó, Dirley Pereira, está aqui presente. Entendeu? Agora ali. Chamei a polícia, Dirley, fui eu que chamei. Então, obrigado aí. Fui eu que chamei. Por que que tá saindo isso aqui? O povo precisa saber. Olha aqui, ó. Olha, 1, 2, 3, 4, 5.
Aqui os funcionários, pelo que eu estou vendo, ninguém está dando informação de nada. O pessoal morrendo de Covid e os respiradores daqui. Cadê a administradora daqui? Até onde eu sei, que é a Rosane Tito. Cadê? Muito obrigado, querida. Tá aí, foi enviada para a população. Ranulfo, nós temos 3 regiões aqui. Nós temos uma região na Baixada Fluminense, que é Nova Iguaçu. Baixada Fluminense. Nós temos aí a imagem, que é de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E nós temos uma outra imagem, o vídeo, esse último vídeo que nós assistimos aí, que é do Hospital de Tamoios, que fica ali próximo à Barra de São João, Rio das Ostras. Tamoios é um distrito de Cabo Frio, que é ali a retirada de material, provavelmente, ninguém sabe para onde está indo. É população temerosa, que vai perder ali equipamentos, né? Tá levando para algum lugar, respirador, cama, desocupando o hospital. E você veja que são 3 situações de extremo estresse entre a população e poder público. Você acompanhou aí, Ranulfo? Sim, a síntese disso tudo é vacinação já em massa. Sem vacinação já em massa, estas questões que você está levantando em primeira mão de uma forma muito correta, elas vão se generalizar, concorda? Serão cenas comuns. Elas estão ocorrendo aqui. Nós temos retratos de diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. Nós retratamos aqui Rio das Ostras. Olha que situação, hein? Cabo Frio. Nós retratamos aqui Nova Iguaçu. Nós retratamos a situação aí de Itaboraí. São 4 regiões, são municípios de regiões diferentes e o tema é o mesmo. A causa do estresse, a causa do embate entre população e poder público é o mesmo. É medo de Covid, é impacto da Covid sobre a situação econômica, a situação social, o medo do esvaziamento de um hospital, e tudo gira em torno da falta de vacinação em massa. Você tem inteira razão, Ranulfo. Eu deixo então o meu abraço para você, para todos os seus assistentes e ouvintes. E deixo o meu abraço e um bom dia para todos, Roberto. Muito obrigado, Ranulfo. Participação aí de Ranulfo Vidigal, economista, colunista do Portal Viu. Agora, que situação que você acompanha em todo o estado do Rio de Janeiro? Ninguém vivenciou isso. A gente nunca imaginava isso, vivenciar essa situação. Aí você acompanha as imagens da manifestação realizada em Rio das Ostras, no último final de semana, comerciante na porta da casa do prefeito Marcelino Borba, Marcelino da Farmácia, e você acompanha manifestação nas ruas de Nova Iguaçu, esse novo vídeo aí, as pessoas estão nas ruas de Nova Iguaçu, acompanhando aí a situação, olha, e você acompanhou também imagens dos moradores de aí a Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, olha que situação. E é uma situação de extremo estresse. As pessoas elas estão estressadas, as pessoas elas estão impactadas pela Covid-19. Há um impacto econômico, há um impacto social e há um impacto na saúde. O impacto é terrível, não é? Muito complicado. Agora, tudo isso, eu aqui vou novamente referendar. Vou comentar. Me desculpem cobrar, mas tem que cobrar e tem que falar. Quem fala a verdade não merece castigo. Nós estamos diante de uma situação em que o Brasil ficou isolado no cenário internacional. O Brasil teve condições lá atrás de assinar protocolos para obter insumos para a fabricação de vacina, de consolidar parcerias com países parceiros para o fornecimento de material. Então, houve uma série de situações em que o país poderia ter participado para que esse efeito fosse minorado. Mas o que o Brasil fez? O Brasil foi acompanhar a ideia, na ocasião de Donald Trump. Tinha gente querendo sair do Brasil para vender pizza nos Estados Unidos. Tinha autoridade aqui. Tinha gente aqui dizendo que já vendeu pizza, vendeu hambúrguer, e se sentia preparado, estava louco, estava ávido por ser embaixador nos Estados Unidos, sem o menor preparo para isso. Apenas que era filho do presidente. E você viu o Brasil sair
como aquele imitador. Donald Trump dava 3 pulinhos, as autoridades brasileiras do Itamaraty saíam também dando 3 pulinhos. Achou engraçadinho, achou bonitinho. Resultado, começou a brigar com a China. Uma coisa são os Estados Unidos brigar com a China pelos seus interesses no cenário internacional. São 2 grandes potências brigando por mercado. A briga ali não é ideológica. Ali é briga econômica. É briga por hegemonia comercial. São 2 gigantes brigando. Aí tem aqui um cara pequenininho, aquele cara atiradinho, que é o Brasil, né? O cara, as autoridades brasileiras, se arvorando em defesa, tomando lado dos Estados Unidos. Aí, resultado, o Brasil se isolou no plano internacional. E nós estamos na situação em que estamos. Falta de vacina. O Brasil não consegue imunizar, com mais de 300 mil mortes, devendo chegar à triste estatística de 1 milhão de mortos nessa pandemia. E agora o que acontece? Os malucos, os alopradinhos, eles estão saindo do governo pela porta dos fundos. A conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro das Relações Exteriores, ontem, para demitir, que eclodiu na demissão, foi assim rapidinho. Segundo o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal o Globo, a demissão de Azevedo Silva, esse foi um dos ministros demitidos, né? Assim, deu-se uma conversa rápida entre ele e Jair Bolsonaro. Ao todo foram 3 minutos de reunião. Foi o resultado de muitos meses de desacertos. Bolsonaro, por exemplo, pediu uma vez ao ministro que o comandante do Exército, general Edson Pujol, fosse demitido. Azevedo Silva resistiu o quanto pôde e segurou Pujol no seu cargo. Bolsonaro também costumava reclamar com o general que precisava de demonstrações públicas de apoio das Forças Armadas. Eu culpava Azevedo e Silva por não tê-los. Isso foi com o ministro da Defesa. Agora, o mesmo ocorreu, não demorou muito tempo também para o ministro das Relações Exteriores ser demitido, não. Pedir demissão, porque ele não foi demitido. O ministro Ernesto Araújo, o ministro do Itamaraty, que provocou esse incidente diplomático que isolou o Brasil, ele foi demitido porque o Congresso, o Senado, a bancada governista, a bancada do Jair Bolsonaro, não queria mais. Não queria mais saber dele no governo, já tinha causado problemas demais. Então esse cara é um aloprado, esse cara ele é motivo de chacota dentro do próprio Itamaraty. Vários colegas de trabalho dele nas embaixadas brasileiras no Itamaraty publicaram uma carta pedindo a exoneração dele, porque o Brasil não poderia continuar caminhando para um abismo diplomático. Foi que esse senhor conduziu o país até aqui. Então, assim, é de uma aventura, de um amadorismo tão grande que... E lamento que algumas pessoas continuem corroborando com essa loucura. Continuem acreditando, continuem seguindo o maluco. Continuem seguindo esse louco, essa loucura. Porque chegar a uma estatística de 1 milhão de mortes, isso é uma catástrofe, isso é um crime contra a humanidade. E nós estamos aqui em um país... As imagens estão congeladas. As imagens estão guardadas. Que quando tudo isso começou, lá atrás, em março, nós tínhamos um presidente da República que promovia aglomeração, que promovia manifestações, incentivava as pessoas a não respeitar decretos com medidas restritivas, incentivava a população a enfrentar governadores, enfrentar prefeitos que estavam de frente com problemas, defrontando com a situação e antevendo o que aconteceria hoje, dizendo que era uma gripezinha, que Covid era uma gripezinha, que ia passar. Ele mesmo contraiu o vírus, ajudou a disseminar vírus. A comitiva que viajou com ele aos Estados Unidos, voltou quase todo mundo infectado com Covid-19, e tudo isso deu no que deu hoje, ou colaborou, ou propiciou para o que acontecesse hoje. Isso daqui era uma crônica de um crime anunciado. Alguém vai ter que pagar por isso, alguém vai ter que responder por isso. Não é possível. Isso não é possível que isso tudo aqui vai ficar impune. Se você chegar nesse momento, atacar um país, jogar uma bomba e matar 300 mil pessoas, você fatalmente vai ser condenado por crime contra a humanidade. Se você promover uma guerra aqui entre 2 países, entre 2 estados, em que morra
1 milhão de pessoas, crianças, idosos, jovens, pessoas indefesas, você vai ser arriscado a enfrentar um tribunal penal internacional. Isso é um crime contra a humanidade. Você tem autoridades que criou um ambiente que propiciou para esse desastre, para essa catástrofe humanitária, e ainda assistir sair impune? Não. O presidente Jair Bolsonaro é denunciado hoje na ONU já tem denúncias contra ele na ONU, já tem denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Existe no âmbito do Congresso Nacional vários pedidos de CPIs, de comissões parlamentares de inquérito para investigar essa questão da pandemia no Brasil, a gestão da pandemia. Já existe no Congresso Nacional vários pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara Federal, foi deputado, não votou nenhum desses pedidos, nunca colocou em votação. O Senado Federal também nunca colocou esses pedidos em votação, porque o Congresso Nacional obedece uma lógica. Tem ali um parâmetro para se dar seguimento a um processo de impeachment. O presidente ele precisa estar num índice de impopularidade muito grande, abaixo dos 15%. Bolsonaro ainda tem 30%, 25% de aprovação. Então, eles não acharam o momento, não consideraram que o momento era propício para acolher um pedido de impeachment. Pior para o Brasil, porque deixaram que a coisa continuasse, que a gestão sobre a pandemia no Brasil continuasse no estágio em que está. Tem foto de Bolsonaro em aglomeração aí, não tem? Vamos ver se a gente acha uma foto de Bolsonaro. Em uma das fotos de Bolsonaro em aglomeração, isso durante a pandemia, no ápice da pandemia, nós temos a imagem. Vamos aí. Coisas muito absurdas, coisas que a gente não compreende, tem coisas que é difícil a gente digerir. E não era uma coisa, não era algo imprevisto. Eram coisas previstas. Os cientistas alertaram isso. Teve cientista que foi escorraçado, que foi ameaçado, que foi ironizado em rede social porque advertia que esse incidente, que essa situação que nós estamos assistindo aí no Brasil, ia chegar nesse ponto. Está aí, ó. Uma das manifestações de Bolsonaro durante aí, ó. Isso aí já é durante a pandemia, não era? Já estava a pandemia em curso. Ó, sem máscara, está lá do lado dele fazendo selfie lá com uma fã, uma seguidora, sem máscara, um monte de gente ali com máscara, mas ele e a menina tirando sem máscara, fazendo selfie. Está aí Bolsonaro em outra manifestação durante a pandemia. Ele sem máscara, com várias pessoas sem máscara. São várias fotos, são várias imagens do governo, do Bolsonaro, do presidente, nessa situação. Quando um presidente da República, um governante, o que ele fala, o que ele determina, é o rumo, é a nau. Ele é o comandante em chefe de uma nação. Como é que poderia fazer isso durante uma pandemia? Aí hoje você olha para uma UTI em Rio das Ostras, lotada, não tem vaga. Cemitério que não tem vaga para enterrar mais ninguém. Você vai para a cidade de Campos, UTI lotada. Você vai para Cabo Frio, UTIs lotadas. Vai para Macaé, UTIs lotadas. Em Campos tem 39 pessoas na fila de espera para ter acesso a uma UTI, para ser internado numa UTI, esperando sair alguém para entrar. E tem pessoas que estão se prolongando nas UTIs. A imagem que nós vimos aqui do Hospital Geral de Guarulhos, depois eu vou enviar de novo, você tem que ficar guardada para a gente ficar utilizando. Oi? Vamos encerrar com essa imagem. Porque a imagem, você tem aí, recuperou? A imagem que choca. Então vamos fazer o quê? Aí não vai responsabilizar ninguém? Não, vai responsabilizar. É preciso se estabelecer a CPI e uma comissão da verdade para apurar os responsáveis pela gestão desastrosa do Brasil durante essa pandemia. O jornalista Guga Chakra, ele publicou aqui no Twitter: todas as pessoas com mais de 30 anos poderão se vacinar em Nova York a partir de amanhã. Todas as pessoas com mais de 16 anos poderão se vacinar a partir da semana que vem. Impressionante
o sucesso da vacinação nos Estados Unidos. Está aí Ernesto Araújo, ex-ministro, ex-chanceler brasileiro. Está aí presidente Jair Bolsonaro. A diferença entre Estados Unidos e o Brasil. Porque nos Estados Unidos, sabe, eles têm dinheiro, eles podem brigar com a China. Porque lá eles decidiram comprar vacina e estão vacinando todo mundo. Olha a velocidade. Aqui nós não. Aqui nós nos isolamos. Fomos comprar briga dos Estados Unidos. Estados Unidos está todo mundo se vacinando, vai muito bem, obrigado. E o Brasil? Mais de 300 mortes e com chances de chegar aí, bater a triste estatística de 1 milhão de mortos. Mas vamos encerrando, Júlio, com as imagens do HGG, do Hospital Geral de Guarulhos, na cidade de Campos dos Goytacazes. Vamos lá. Portal View. Portal View. O mundo na palma da mão. View.